Página 135, oitava questão. Arthur comprou um computador e uma impressora em 12 parcelas de R$ 127. Quanto ele pagará no total? Então, veja que o valor R$ 127 ele vai se repetir 12 vezes. Então, esta é uma operação de multiplicação. Então, você monta o problema pelo algoritmo usual e depois você agora vai só conferir o resultado, certo? Que é R$ 1.524 o total que Arthur vai pagar pela compra que ele fez. A nona questão. O restaurante Coma Bem oferece aos clientes uma sobremesa grátis. O cozinheiro Renato prepara cada dia uma receita que leva uma dúzia de ovos. Quantos ovos ele usará para preparar a mesma sobremesa nos 25 dias do mês em que o restaurante fica aberto? Então, a receita leva uma dúzia de ovos, uma dúzia corresponde a 12 ovos, né? E essa quantia de ovos vai se repetir 25 vezes. Então, você monta a multiplicação pelo algoritmo usual, calcula primeiro unidade, como você já aprendeu, depois a dezena, depois soma tudo, e aí você chega ao resultado, que é 300 ovos serão gastos para esta receita que ele vai fazer por estes 25 dias. Página 136, décima questão. Observe os números a seguir, que nós temos uma tabela com alguns números que não estão na sequência correta. São números aleatórios. Então, quais desses números são múltiplos de 2, né? Então, você, à parte, você faz os múltiplos de 2. Faz até o 100, né? Acredito que você até saiba sem nem precisar fazer. E quais desses números são múltiplos de 3? Você faz a mesma coisa. Coloca aí no caderninho os múltiplos do 3, começando do 0. E vai indo também até perto do 100, porque aqui os números eles não vão passar de 100, certo? E depois também você vai colocar os múltiplos do 4, começando do 0, 0, 4, mais 4, 8, mais 4, 12, vai indo até próximo do 100 também. Depois você vai olhar para essa tabela e vai conferir quem são os múltiplos do 2. Nós já vamos conferindo por aqui. Você vê que só são números pares, que são múltiplos do 2. Agora, os múltiplos do 3, confira aí se você já fez, vê se você já acertou. Os múltiplos do 4, certo? Página 136, vamos responder a 11ª questão. O médico receitou 2 tipos de remédio para um paciente. O primeiro para tomar de 4 em 4 horas e o segundo de 6 em 6 horas. Se ele tomou os 2 remédios juntos, às 8 horas da manhã, a que horas desse dia ele tomará os 2 remédios juntos novamente? Então, nós podemos montar o probleminha desse jeito. O remédio que vai ser tomado de 4 em 4 horas e o remédio que vai ser tomado de 6 em 6 horas. Os 2 foram tomados no mesmo horário, às 8 horas. Então, como esse remédio é de 4 em 4 horas, então você vai aumentar a partir do 8 de 4 em 4, tá? Então, 8 horas com mais 4, 12 horas é o próximo momento de tomar o remédio. Com mais 4, 16 horas é o outro momento. Com mais 4, 20 horas é o outro momento. Agora, o de 6 em 6 horas. A partir do 8, você vai contar de 6 em 6. Então, 8 com mais 6, 14 horas vai ser o outro momento de tomar o remédio. 14 com mais 6, 20 horas vai ser o momento de tomar o outro remédio.
Observe, criança, que foi encontrado um horário em comum, onde ele vai tomar os 2 remédios ao mesmo tempo, certo? Então, 20 horas é o horário em comum. Então, confira aí sua resposta. Em um parque, um ciclista dá uma volta completa a cada 10 minutos, enquanto outro ciclista leva 12 minutos para completar essa mesma volta. Ou seja, um garoto precisa somente de 10 minutos, o outro precisa de 12, certo? Então, se os dois saem juntos em determinado momento, depois de quantos minutos eles se encontrarão novamente no mesmo lugar? Isso aqui é um probleminha que nós respondemos encontrando o MMC entre os dois números. Então, nós fazemos assim. Primeiro, vamos encontrar os múltiplos do 10, tá? Do jeito que você já aprendeu. Multiplicando pelos números naturais. 10 vezes o nada, nada. 10 vezes o 1, 10. 10 vezes o 2, 20. 10 vezes o 3, 30 e continua. A mesma coisa com o 12, os múltiplos do 12. 12 vezes nada, nada. 12 vezes o 1, 12. 12 vezes o 2, 24. E aí prossegue. Mas você já pode ver aqui que já foi encontrado um número em comum entre eles dois, certo? Então, nós podemos dizer que 60 minutos, né, é o tempo em que eles se encontrarão novamente no mesmo lugar, certo? Depois de 60 minutos, que corresponde a 1 hora. Página 137, 13ª questão, letra A. O número 450 é múltiplo de 15 e múltiplo de 30? Você pode conferir pela operação inversa, tá? Divisão. Então, 450 dividido por 15. 45 dividido por 15 é 3, porque 3 vezes o 15 é 45. Para 45 não falta nada. Esse zero está no dividendo, você coloca no quociente. Pronto, é uma conta exata. Agora vamos conferir o 30. Veja que nós temos 0 no dividendo e 0 no divisor. Quando isso acontece, nós podemos facilitar essa conta, cortando o 0 dos dois, certo? Então, agora nós temos uma conta menor, 45 dividido por 3. Vamos dividir 4 por 3, é 1, porque 1 vezes o 3 é 3, para 4 falta 1. Baixa o 5. 15 dividido por 3 é 5, porque 5 vezes o 3 é 15, para 15 não falta nada. Então, são duas operações exatas e nós temos a resposta sim, né? 450 é múltiplo de 15 e de 30. Letra B, um número que é múltiplo de 5 e é múltiplo de 2. Será múltiplo de 10? Vamos conferir aqui alguns exemplos, tá? Vamos ver aqui esses múltiplos de 10. Vamos ver se eles são múltiplos de 5 e de 2 também. Crianças, múltiplos de 5, eles terminam em 0 e em 5. Veja que aqui todos os números terminam em 0, então todos eles são também múltiplos de 5. Múltiplos de 2 são os números pares. Então, observe que todos esses números são pares, certo? Então, a resposta é sim. E um número que é múltiplo de 5 e múltiplo de 2, será múltiplo de 20? Será? Então, novamente, vamos olhar, porque esses aqui são múltiplos, tanto do 5 quanto do 2. Então, vamos ver. Será que, por exemplo, o 50, ele é um múltiplo do 20? Quem são os múltiplos do 20, crianças? É o 0, 20, 40, 60. Veja que o 50 não é múltiplo do 20.
Então, coloque aí a sua resposta. Complete a sequência representada a seguir e responda às questões. Que nós temos o 0 e depois o 25. Então, quanto aumentou? 25, tá? Então, você vai aumentando cada vez mais 25 a cada número, certo? Então, 50 mais 25, 75, mais 25, 100, mais 25, 125, 150 e 175. Letra A. Se a sequência continuasse, qual seria o próximo número? Quanto é 175 mais 25? 200. Esses números são todos múltiplos de 5. Como eu já expliquei acima, todo número que termina em 5 e em 0, em 5 e em 0, é múltiplo de 5. Então, a resposta é sim. São múltiplos de 10? Será que o 25 é múltiplo de 10? 50 é, mas será que o 25 é? O 75? Então, a resposta é não. Vamos verificar a última questão da página 137. Um procedimento que os antigos egípcios utilizavam para fazer a multiplicação era a duplicação. Por exemplo, para efetuar 23 vezes 47 por esse método, você elabora um quadro com duas colunas. Na coluna da esquerda, indica a duplicação a partir do número 1. Já na coluna da direita, indica a duplicação do número 47. Observe. Essa primeira coluna, ela está relacionada ao número 23. E a segunda coluna está relacionada ao número 47. Então, veja, a partir do número 1. Então, 1 vezes 47, 47. Agora, nós vamos começar a duplicação. Dobro de 1 é 2, dobro de 47 é 94. Dobro de 2 é 4, dobro de 94 é 188. Dobro de 4 é 8, dobro de 188 é 376. Dobro de 8 é 16 e dobro de 376 é 752. Agora, eles conferiam esses números, a soma desses números, para verificar se já atingiu a quantia 23. Então, vamos ver. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15, mais 16, 31. Já passou do 23. Então, eles perceberam que, tirando o 8, eles iriam atingir a quantia desejada, que era o 23. Vamos conferir. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 16, 23. Então, chegou ao número desejado. Então, agora, eles sabiam que era somente, para saber o resultado final, era somente somar esses valores que estão nas plaquinhas coloridas, tá? Então, como eles não somaram com 8 aqui nessa coluna, aqui também eles não utilizaram esse número, certo? Então, o resultado de 23 vezes 47 é 47 mais 94 mais 188 mais 752, que dá 1081. Então, esta é a explicação do desafio. Acabamos de conferir a atividade de matemática. Continue se esforçando, porque você vai longe.